Você recebeu um e-mail com o convite, com o link. Legal. Deixa eu ver. Vai ter pouco que só vai interferir aqui. Então, a gente já está ao vivo, tá? Estamos ao vivo já? Você podia tentar gravar. Deixa eu só ver essa questão. Como eu não estou recebendo e-mail, É que eles entram, eu e você, eu tô ligada faz 15, tô achando que só libera na hora. Ah, acho que para eles liberam só na hora. Só na hora mesmo. Ok, vamos ver isso. Então vamos lá. Vou baixar o som do telefone. Pelo menos a gente já está online. Quer botar a câmera? Pra não sei que posição que eu vi. Você fez um fundo de tela bacana aí, hein? Isso aqui era uma piscina. Viu? Isso aqui era uma piscina. Aí fechamos e transformamos no escritório. Eu vi que entrou uma pessoa. Como que a gente consegue ver quem entrou? Chat. O chat eu tô tentando ver. 2 pessoas. O pessoal tá entrando agora. Deixa eu mandar uma mensagem. Em 10 minutos começaremos? Vamos já, que aí já dá um tempinho para o pessoal ir entrando e fazendo login. Mas 10 é bom. 10 é pouco? É muito. Acho que eu não vou conseguir. Você recebeu um e-mail? Não vou te limitar na e-mail. Vamos lá que a gente tem 2 pessoas dentro. Fica sabendo quem está. Ele está vendo e ouvindo o Cadu. Ele tá ouvindo, ele tá vendo a gente, tá ouvindo. Seja bem-vindo, Cadu. Pedimos a gentileza. Pedimos a gentileza de deixar. Depois a gente bate um papo aqui. Todo mundo ia mandar uma mensagem. Vamos aguardar. E esse calor, hein? Como tá? Firme? Um para cada um. Brincadeira, né? Você tá dormindo com ventilador ou com o ar-condicionado na garganta? Ar-condicionado. Brincadeira. Eu não consigo, eu transpiro demais. Nesses dias estamos aqui planejando a passagem do Natal e estamos imaginando que vamos ter que passar lá, né? O quanto a gente vai sofrer lá. Realmente tá muito quente. Muito, muito quente. Deixa eu até pegar aqui, enquanto a gente vai falando. Mas deveria estar aparecendo quem já está na sala, né? Manda um zap para ele. Vê se ela te manda o link que você... Espera aí que eu já... Ó, o Cássio, grande Cássio. Legal ver o Cássio.
Vou mandar o link para você acessar na internet. No e-mail, grandinho, peluso, também Manda no conectado com a WhatsApp, você gente. abre aqui. Se você não tem WhatsApp, Se o que vocês vai puderem ir dando um oi, pelo menos para a gente ver quem tá, quem não tá, até para a gente discutir esses assuntos juntos. Uhum. Maravilha. Cássio já está ali, a Ivy, mais pessoas. Fernando, acho que podemos aí começar. Boa tarde, boa noite para você aí. Obrigado pela intervenção. Pode começar. Podemos dar início aí. São 19 horas. Legal? Quer esperar mais uns 5 minutos? São 19 horas exatamente. O grande Carlos Eduardo também está presente. Daqui a pouco começa a entrar o pessoal, porque às vezes o pessoal vê, e até peço desculpa para quem entrou nesse momento, mas às vezes o pessoal recebe o link e fala, putz, lembrei, e aí até parar, conectar, ou tá no escritório e tal, mas é legal. Aí, 5 minutinhos a gente começa. Grande Amaury Peloso. É isso aí, Alex. Estamos realmente nos preparando aí para um futuro que nos reserva, eu diria que, excelentes resultados. Eu até te falo, é bacana, até fazendo um outro ponto aí que eu gosto de comentar, como é a tecnologia, né? Hoje a gente consegue acessar tanta gente através de ferramentas que antigamente você juntava todo mundo na sala, hoje você tem a questão de deslocamento, né? Eu que estou aqui na Berrine, no escritório, o que eu vejo do pessoal andando com essa questão de mobilidade, bicicleta elétrica, os patinetes, então tá todo mundo com essa tendência. Isso é determinante, né? Quer dizer, não dá para viver mais com a velocidade da informação, com a disposição de informações na web. Não dá mais tempo em carro, né? Nos moldes anteriores, né? Quer dizer, Eu falo que essa mudança, eu acho que vai ficar, eu não digo pior, mas está muito rápido a mudança, né? A mudança ela está acontecendo de uma forma muito rápida, né? Então, antigamente você tinha um timing menor de mudança. Hoje você tem um patinete, daqui praticamente 2 meses já não é mais patinete, já é um outro assunto. Aí escreveu, dá um alô aqui, quem está online para a gente saber. Poxa, legal, Ivin, já vou até pedir para o pessoal botar um nome e dar um olá, para a gente também saber quem está conectado, quem não está, para a gente poder fazer nesse webinar um momento não digo descontração, né, mas o Fábio está online, legal, obrigado, para a gente poder discutir vários assuntos aqui. Põe o teu nome e o teu e-mail. Desculpa, eu estava assessorando uma operação de web. Olá, o Carlos Eduardo, o Cássio. Muito legal a apresentação. Pessoal, é até legal, antes da gente começar, vocês me ouvem bem? Como que vocês estão, tanto de imagem como o som meu? Vocês me ouvem bem? Se vocês puderem escrever sim ou não. E aí fazer um teste também, você, Amaury. Se o pessoal te ouve bem. Uhum. Legal. Meu teste. Legal. Ótimo.
Vamos lá, pessoal. Primeiro, agradeço a todas as pessoas presentes, né? Eu quero pedir desculpa aí pelos 5 minutinhos de atraso. A gente gosta de ser bem pontual, até como educação e respeito a quem entrou no horário. Mas a gente tem esse delay por estar em São Paulo, né? Hoje vai ser um assunto bem interessante, que é a parte de retrofit e obras. Queria apresentar o Amaury Peloso, um grande mestre aí, técnico industrial, 40 anos aí no ramo de alimentação, né, nesse ramo todo do food service, cozinhas industriais e tudo. Depois também, Amaury, vou dar a palavra para você falar um pouquinho. Hoje, como praticamente CEO da FS1, a empresa de projetos na área, bem conceituada, e um dos sócios da Kitchen, né, um marketplace voltado à parte de cozinhas industriais e restaurantes. Amaury, seja bem-vindo, palavra passo para você, agora eu vou ficar quietinho e que todos nós venhamos a curtir o webinar. Obrigado aí, pessoal, um grande abraço a todos. Boa noite aí a todos. Primeiramente, agradecer a presença de vocês. E o nosso objetivo voltar um pouco a distância. Então, o exercício do webinar tem aí realmente como uma grande meta, uma grande tarefa, poder dar agilidade àquilo que a gente precisa nos dias de hoje. Então, agradecer aí ao Alex a coordenação aí deste webinar. Vamos estar aí, dentro do possível, passar um pouco da nossa experiência. O Alex disse que nós estamos aí há 40 anos, 42 anos, praticando esse mercado de food service. Eu já trabalhei aí em empresas de consultoria, de projetos, eu já trabalhei em empresas de fabricantes, já fui em operação, já fui comprador, já fui manutenção, já montei fábricas de equipamentos. Então, a nossa experiência realmente no segmento é bastante longa, né? Quer dizer, acho que o conteúdo que a gente tem vai permitir a gente fazer uma boa discussão com vocês, um bom bate-papo. E aí, mais uma vez, obrigado para vocês aí. Vamos lá, vamos curtir esse tempo aí. Se puder, eu não sei se vocês estão me ouvindo bem, mas se você puder, dá um briefing no assunto que a gente vai discutir hoje. Essa questão, já estou te dando total liberdade de você começar a introduzir aí o assunto do retrofit e de obras geral aí no ramo da gastronomia. Eu gostaria de fazer um breve apontamento, né, da nossa visão com respeito a retrofit e obras novas para o segmento food service. Logicamente que isso tem relevância em outros segmentos também. E o que a gente vai chamar a atenção e posicionar para a discussão está nos aspectos da longevidade dos negócios, né? A gente percebe aí, historicamente, que o segmento de food service tem sido, digamos, penalizado de forma muito acentuada com respeito à baixa longevidade dos negócios, né? 50% dos negócios fecham entre 1 e 2 anos. Quer dizer, com certeza existem aí sérios entreveros, né, que acontecem durante as várias fases a obra em si, né, ou é uma reforma ou é uma obra nova. Esse é um ponto-chave, é um ponto determinante, né. Espero aí ao longo desta hora poder passar a vocês em detalhes alguma coisa nesse sentido. Então, chamar muita atenção. E durante a obra, por vezes, você se emociona, né? Você leva uma ilusão maior, né? De pintar a parede com uma tinta melhor, que não estava previsto no projeto, e que isso tudo vai tendo um gasto além daquilo que você planejou ou que você prevê. Acho que é um ponto determinante isso, viu, Alex? Bacana. Eu até te pergunto, você consegue descrever o que seria, até para quem está nos assistindo, o que é um retrofit e o que é uma obra nova, porque às vezes essa palavra também
muita gente não tem familiaridade. Acho que buscando a definição da palavra retrofit, né? É uma terminologia muito utilizada no ramo de arquitetura, diz respeito a refazer, melhorar, atualizar, né? Quer dizer, alguma coisa já existente. Em resumo, Amaury? Pessoal, como que vocês estão de conexão? Vocês podem me dar um briefing, porque eu acredito que a Amaury, para mim, caiu. Vocês me dão um retorno no chat? Oi? Legal, legal. Tá bom. Então vamos esperar só a conexão do Amaury. Eu vou tentar abrindo aqui. Legal que vocês ainda estão me assistindo. Eu vou pedir aqui no paralelo para ele entrar de novo no mesmo link. Então, até fazendo um comentário em cima já definindo um pouco o que o Amaury comentou, a diferença entre o retrofit e uma obra nova é justamente o quê? Quando você faz o retrofit, você aproveita alguma situação que já tem naquele ecossistema, né? Seja a parte de arquitetura, seja a parte de manutenção, e aí quando você vai para uma obra nova, você realmente começa com um projeto e com alguma coisa que você vai iniciar, né? Como o nome diz, a obra nova. Deixa eu tentar ver se eu consigo conexão com ele, e aí, se não, eu toco um pouco o webinar aí com vocês. Aí. Só um momentinho, pessoal. Pessoal, só desliguei a câmera para tentar fazer um ajuste aqui, mas logo, logo eu já entro aí com vocês. Vamos lá, pessoal. Eu estava tentando conexão com a Amaury, tá? Para quem está entrando agora, ele é um técnico industrial ICO da FS1, da empresa de projetos. Eu vou falar um pouquinho, já aproveitando, né? Ele criou, junto com um grupo aí de pessoas, uma startup voltada ao mercado de industriais e restaurantes chamado Kitchen. E aí, já aproveitando, ele está se logando. É um marketplace que faz essa intermediação de cozinha. Voltou! Deu um problema no semáforo da esquina da rua X com a Y.
Não, não tem problema. Eu estava falando tanta coisa aqui, mas vamos voltar, depois eu comento da kitchen, tá? Acho interessante como definir aí a diferença do retrofit para obra nova. Me fala uma coisa, quando que a gente faz um retrofit, quando que eu parto por uma obra nova? Dá um... Muito bem. Olhar por esse prisma, né? Quer dizer, vamos imaginar um empreendimento existente e que ele já tem aí uma rodagem, um tempo de operação, e aí ele começa a perceber alguns aspectos acentuados de custo exagerado de energia, de água, de limpeza, manutenções diversas. E aí ele olha lá no DRE dele e percebe que a lucratividade dele está diminuindo. O público está indo embora, né, porque o ambiente da sala dele também já está desgastado e que precisa de uma revitalização. Tá. Então, esse é um retrofit, né? De uma forma, uma visão bastante genérica. Então, qual a importância de pensar no retrofit, né? Depende da vida da casa, quer dizer, ele já tem muitos aspectos, ele precisa estar, digamos, melhorando a tecnologia, né? Desde um ar-condicionado, o caixilho da porta, o piso, o carpete, a cadeira, né? Quer dizer, você tem uma série de situações e você precisa olhar para que você tenha realmente uma vida de gestão do teu negócio de uma forma bastante melhorada, bastante segura, né? Então, olhar lá para a análise financeira e você começa a perceber que você tem alguns custos que estão numa curva crescente, né? E que você não consegue controlar mais. Manutenção do ar-condicionado, da câmara frigorífica, o compressor da geladeira que quebra, e aí você precisa diagnosticar bem o que significa isso, né? Quer dizer, por que um compressor de uma cama, de um refrigerador que está lá no bar, ele queima constantemente, né? Então, acho que este é o ponto do momento do retrofit, né? Tá. E tem dois aspectos. O primeiro, investidor, ou seja, vou montar o primeiro negócio, ou um cliente já de mercado que vai montar uma casa nova, né? Também acontece de pessoas terem a oportunidade de migrar o seu negócio para uma localidade melhor, né? Ou seja, de um ponto de venda melhor, e que isso pode se caracterizar como uma obra nova. Uma obra nova, Alex, não significa construir do zero, do alicerce, não, tá? Da fundação. Tá. Significa que eu posso pegar uma casa, né, um prédio existente, e implantar ali dentro um negócio de food service, né? Então, uma obra nova, ou seja, começar o teu negócio de zero, né? Desde lá do pensamento até isso aí. Só para, então, deixar claro a diferença, vamos ver se até eu entendi, para que também o pessoal possa debater. Quando você fala numa obra nova, você pega um local que não necessariamente está caracterizado para aquela função. Por exemplo, eu pego uma casa e eu sei que a casa ela não dispõe das características para um restaurante. E aí, quando você fala em retrofit, você já tem um restaurante, ou você, vamos falar, uma cozinha industrial, e aí simplesmente você faz a adequação ou melhoria desse móvel. Seria isso? Exatamente isso. Exatamente isso. Bacana. Aí já aproveitando, e aí queria, como que você vê, por exemplo, a questão do retrofit e da obra nova para com o projeto, né? Quando você faz um projeto, e aí queria ver a experiência sua, quando você faz uma obra nova, você indica através do projeto qual vai ser aquele processo dentro daquele estabelecimento através da obra nova. E quando você tem um retrofit, como que você faz esse projeto? Você adequa a cozinha ao processo e assim ao projeto, ou você refaz? Como que você vê isso? Eu acho que tem dois pontos importantes para avaliar isso, né? Quer dizer, um momento de fazer um retrofit de uma unidade existente, tomar um pouco de cuidado inicialmente com a questão da legislação vigente, né? E toda vez que você vai empreender, muito importante você tomar muito cuidado com a legislação, seguir a legislação, né?
Então, a legislação hoje ela é bastante clara, né? Bastante, muitas pessoas reclamam, mas eu elogio bastante, porque nós temos uma referência em fazer um projeto ou executar uma obra. Então, se não fica o dito pelo não dito, eu disse, você não quer, enfim. Hoje a gente tem uma legislação bastante importante, eu diria que talvez a mais completa aí do mundo, né? Do que a gente tem conhecimento, porque ela realmente norteia aquilo que significa preparar um alimento, né? Quer dizer, ou seja, eu tenho lá um produto que eu tenho que preparar e pôr na boca de alguém e tenho que cuidar que aquele alimento não vai matar a pessoa do outro lado. Então, olhando neste ponto de vista, a nossa legislação é extremamente completa. Então, quando você traz isso para dentro de realizar um retrofit, você tem que olhar este primeiro ponto. O segundo ponto é olhar como que está o negócio. Se esse negócio tem já um caminho de resultado ou se ele já está numa curva, digamos, descendente, né? Que é muito comum entre os negócios, de você não ter um resultado bom. Então, este é o momento do diagnóstico de você pensar ali esta oportunidade. Porque não significa só ir lá e trocar o revestimento da parede, trocar o fio elétrico, o ponto de esgoto, e manter a geladeira antiga e o cardápio antigo, né? Quer dizer, precisa tomar um pouco de cuidado disso, né? Para, primeiro, se está dando resultado, não descaracterizar, e se não estiver dando resultado, qual é o caminho que você tem que trilhar para este novo momento. Mas o ponto importante do retrofit está no que diz respeito a como consolidar isso tudo, né? Como construir. Vou pôr que, tipo, se eu definir bem no meu planejamento que o negócio vai caminhar por um lado ou outro, eu preciso de ter uma certeza absoluta dentro do investimento que eu posso fazer. Né? Porque você vai tirar dinheiro de algum lugar e tem que ser do teu lucro. Ficar todo dia pondo dinheiro dentro do teu negócio. Você tem que produzir, obter lucro para você pagar o investimento que você fez. Então, esse é o negócio do capitalismo. Deixa eu até comentar, que é até interessante você ter falado, como que você avalia aí, frente a todos esse seu ramo e a sua experiência, a sua trajetória profissional, como que você caracteriza hoje o mercado nosso? Ele é um mercado informal, ele é um mercado que está se profissionalizando nesse sentido de projeto de cozinha, de legislação. Como que você vê isso hoje e como que você enxerga o futuro disso com relação aos novos negócios? Vou começar pelo lado inverso. Tá. Obrigatoriamente nós precisamos evoluir. Né? Tá. Qualquer negócio que se pretende fazer hoje, se você não planejar, se você não executar para o amanhã, você já está se colocando numa posição de que não vai dar certo, né? Só se você tiver muita sorte. Então, olhar esse ponto de vista, que é o ponto de vista objetivo, né? O que nós precisamos sair do estágio que nós estamos hoje, que eu vou também pontuar que ele é bastante diverso, né? Em função de um país continental, de vários níveis culturais que nós temos dos nossos empresários, dos nossos colaboradores, enfim, estamos passando por uma revolução. Esta é a palavra correta. Então, eu queria relacionar com a situação anterior que eu mencionei sobre a legislação. A legislação tem sido um ponto forte da mudança de cultura. Né? Então, existe todo um aprendizado, vamos dizer assim, e um crescimento cultural de que nós precisamos fazer melhor. Tanto no ponto de vista econômico, porque a gente não tem mais inflação, né? Quer dizer, há 15 anos atrás, eu não precisava ser bom operador. Era só estar um mês antecipado com o reajuste do preço do meu cardápio que eu já resolvi o problema, né? Hoje a gente não tem mais essa circunstância. Eu preciso ser um bom operador, preciso ser um bom gestor do meu negócio. Por outro lado, quer dizer, essa mudança cultural ela vai ser fortemente empurrada a este caminho, né? Hoje você percebe muito nitidamente isso quando você vai conversar com um fornecedor. O fornecedor hoje capacita de forma muito importante o seu vendedor para vender um material de obra, né? Quer dizer, eu vou falar do piso de cozinha, por exemplo. Quer dizer, hoje você pega
7, 8 principais fornecedores, todos eles têm escola para treinar os vendedores. A mudança cultural, ela realmente vai ser revolucionária. E ela vai acontecer muito rápida, no meu ponto de vista. Tá. Aí, já até aproveitando que eu tenho vários assuntos aqui, também estou dando liberdade. Opa! Seja à vontade, estou ouvindo. Vou dar liberdade para o pessoal também mandar algumas perguntas aí no chat e a gente poder fazer esse bate-papo em conjunto. Você acredita, hoje, é um diferencial você ter uma boa estrutura, vamos dizer, dentro da sua cozinha? É um diferencial para o negócio você ter uma cozinha bem organizada? Eu faço uma reprodução disso numa palavra que eu uso como conceito de aplicação do nosso trabalho. É um processo industrial. Se eu monto uma cozinha chamada de convencional, ou uma cozinha caseira, ou uma cozinha que não tem os estágios, vamos dizer, de estar produzindo qualquer coisa, esse é o risco que eu corro e não conseguir administrar, não conseguir fazer gestão. Então, se eu tenho uma cozinha que não tem a característica de receber a mercadoria, de armazenar corretamente, de fazer o preparo, de fazer a cocção, de fazer o serviço lá no salão, de receber bem o cliente, de ter um bom conforto térmico, um bom conforto acústico, um bom ambiente agradável. Se eu não fizer isto, eu não tenho como administrar desvios, né? Então, se eu tenho um processo bem delineado, e isso refletindo no ambiente físico, eu consigo ter atitudes de gestão em cima daquilo, se algum motivo, por algum motivo, não acontece o resultado, né? Diferente de você um salão, uma grande cozinha com um fogãozão no meio e um monte de bancadas do lado, e deixar o cozinheiro correndo para um lado para o outro, no final do dia ele gastou toda a energia dele em encaminhar. Eu não consigo fazer gestão se o prato saiu bem feito ou não. Então, nesse projetar, construir, ou seja, executar uma obra nova com essa característica me parece fundamental. E aí, até complementando, e eu acho que também eu estou provocando essa discussão, o que eu tenho visto também, até como consumidor de alguns estabelecimentos, é que normalmente a cozinha ela não está adequada ao produto que aquele estabelecimento vai oferecer, né? Ou seja, aí entra toda a parte de maquinário, a parte de projeto. Então, queria que você falasse um pouquinho, porque às vezes as pessoas elas economizam no projeto, e aí o projeto ele leva você a gastar mais na execução de obra, né? Conta um pouquinho aí da sua experiência nesse assunto. Também vários aspectos. Vamos lá, um deles, eu tenho um restaurante de peixe, compro só refrigerador de temperatura positiva, lá na minha linha de produção. Peixe, para você manter o peixe no estado adequado, tem que ser temperatura de 0 graus. E não um freezer, porque também dificulta a operação. Então, esse refrigerador tem 6 graus. Esse peixe está sendo cozido dentro de uma refrigeração. Então, são pequenos detalhes, né? Quer dizer, eu preciso de um equipamento que tenha a manutenção do alimento na temperatura correta. Da mesma forma que eu coloco só um refrigerador para tentar manter a carne e coloco lá embaixo uma caixa de verdura. Para manter a carne tem que ser de 0 a 2 graus e a verdura devia ser de 6 a verdura. Então, essas são circunstâncias que na operação, por vezes, não se apercebem. Um projeto não bem elaborado, que mantém essas temperaturas e mantém esse fluxo operacional, você tem perdas da matéria-prima, que é o teu dinheiro, que é o teu ouro, né? Você está precisando fazer frente e você está desperdiçando o ouro, que é o teu alimento. Então, esses são pontos fundamentais. Então, por exemplo, a temperatura de uma área de preparo. Um número de referência, vou botar o peixe. Se eu pego um peixe que está lá na geladeira e vou fazer a preparação dele, filetar alguma coisa, se a temperatura estiver numa temperatura ambiente aí dos 27, 28 graus, este peixe
vai adquirir essa temperatura em perto de 10 minutos. Ou seja, a temperatura do peixe, que deve ser 0 graus, ele vai chegar aos seus 20, 22 muito rapidamente. E a vida útil desse peixe, a textura desse peixe, foi embora. O teu produto foi embora. Bacana, bacana. É legal você estar comentando, porque assim, a gente está aqui numa discussão, eu não sei o nível de maturidade que tem todas as pessoas que entraram no webinar. Então, é interessante falar com você como especialista, né? Inclusive como essa parte de planejamento da cozinha, né? Que às vezes a pessoa quer vender uma cozinha, igual você falou, uma cozinha japonesa, e a hora que você chega, toda a cozinha, o fluxo, o ambiente e todo o preparo, ele não é adequado para aquele tipo de venda daquele produto. Vamos falar um pouquinho de retrofit, e aí voltando a retrofit e obra nova. No geral, assim, se você pudesse dar uma ideia para quem está começando, qual seria o primeiro passo para quem quer começar a empreender nesse ramo, vamos dizer, de restaurante, ou de bar, ou numa cozinha? O que você recomenda? Eu diria que ele fundamentalmente tem que passar pelas fases anteriores de planejamento, fazer de negócios para poder saber o que é, e cliente que ele vai atender, qual é o potencial de compra desse cliente, retorno que esse cliente vai dar. Ou seja, esse é o grande equívoco que muita gente, né, recebeu aí uma aposentadoria ou recebeu alguma herança. Tem 1 milhão, eu vou gastar 1 milhão e acontece um problema, né? Então, aliás, temos um aviso aqui, aí vem dizendo que travou. Nossa, e para nós, foi só o dela? Como que vocês estão, pessoal? Porque para nós aqui tá tranquilo. Está aberto. Todos trabalham. Até na Suíça. Eu vou pedir até um favor para vocês, se vocês puderem dar um refresh, né, um Ctrl F5 para que volte. Por exemplo, o Carlos já ouve e escuta bem. Então, acho que é bacana a gente... Você está me ouvindo, Amaury? Amaury? Obrigado, viu, Carlos, por você ter dado esse ok. Agora, acho que foi o Amaury que saiu, mas eu indico para todo mundo aí reconectar. Né? Eu sei que a internet no Brasil não é das melhores, mas a ferramenta a gente tem que também dar uma evoluída. Então, como o Amaury estava comentando, justamente sobre a questão dos investimentos, né? De quanto a pessoa está disposta a investir, e todos os estudos que ela tem que fazer para que o negócio fique bem. Deixa eu ver que está entrando um outro... Tá me ouvindo? Estou sem som. Oi? Tá ouvindo? Se você for... Amaury, se você conseguir conectar o som... Tá ouvindo? Estou ouvindo. Legal. Então, vamos lá. Aí, agora... Vamos lá, agora deu certo. Vamos tocando e aí o pessoal não... Não, tá bom. É que travou dos dois lados, né? Então, Alex, eu estava dizendo o seguinte, quer dizer, se eu monto um aspecto deste e não faço um bom planejamento, ou seja, não defino o quanto que eu posso investir no negócio, lá no projeto, lá na obra, lá no cardápio, lá no pré-operacional, ou seja, se eu não tenho uma definição dessa muito clara, eu vou estar, com certeza, no meio do caminho, me emocionando com alguma informação de fora, né? Então, por vezes, chega um bom fornecedor que tem uma bela de uma lábia e, putz, compra esse tijolo aqui que é melhor que o outro. Só que ele vai gastar 20% a mais no tijolo e é desnecessário, né? Ou seja, saiu fora do plano dele, né? Então, chegar ao retrofit, chegar numa obra nova, ele tem que ter absoluta definição do que ele vai fazer. Né? Quer dizer, tem que ter a especificação, tem que ter quantitativo, tem que ter cronograma,
tem que saber como contrata uma empreiteira, uma construtora, tem que pôr as regras de prazo, tem que pôr as regras de multa, tem que pôr as regras de reajuste, né? Tem que pôr as regras, porque só assim você consegue dar um passo com assertividade, né? Então, é muito comum, pega aqui uma planta, tal, a minha sobrinha é arquiteta, faz um projeto, ela não tem experiência de processo de construção civil, de uma viga, ela não sabe se pode abrir mais aquela parede ou não, abre aí a parede começa a cair, aí vai ter um reforço para fazer, quer dizer, todas essas surpresas, né, quer dizer, no processo de obra tem um custo desproporcional, né, sempre vai causar um gasto extraordinário, né? Então, acho que esse tipo planejar bem e dominar a informação, né? E outra está na gestão, deixar a emoção no travesseiro, né? Sair de manhã e ter razão, ou seja, seguir aquilo que é determinado. Se tiver que mudar qualquer coisa, volte e ajuste o planejamento. Só assim você deve fazer, e só assim que você vai acertar. Bacana, bacana. Eu até ia já aproveitar e te perguntar também, quando a gente faz, e aí toda essa parte de planejamento que você falou, e aí quando você tira a emoção, automaticamente quando você entra para começar a fazer qualquer trabalho, você acredita que uma boa equipe, um bom time, ele é essencial para isso? Eu tô comentando isso com você pelo seguinte, às vezes a pessoa economiza num projeto, ou às vezes ela economiza numa empresa que tem um certo, vamos dizer, expertise para execução de obra. E aí a pessoa economiza, ela pega, por exemplo, um amigo que é pedreiro, ou outro que faz, e aí barra talvez na legislação que não é aprovado, ou no dia a dia que não é feito. Como que você entende o time nessa fase de execução de retrofit ou obra? Acho que esse é o ponto-chave, né? Quer dizer, eu vou somar isso à emoção novamente. Vou agradar um amigo que indicou um pedreiro ou um empreiteiro que é um bom aplicador de azulejo, né? Ou é um cara que aplica um belo detalhe no forro lá no salão, né? Faz caixilho, que é maravilhoso, que eu vou pôr lá na minha varanda, né? Só que tudo isso foge do que você deveria ter planejado. Eu tenho um investimento para pôr o caixilho, para pôr o ar-condicionado, para pôr a mesa do salão, para pintar a parede, né? Muitas vezes isso também acontece. Chega lá, ele contrata um pintor, o pintor fala, mas essa tinta que está no projeto, pô, essa aí não presta. Aí vai lá na loja e compra de tinta de custo dobro, né? Tudo isso são detalhes, né? Quer dizer, são os detalhes que a gente precisa realmente ter domínio, né? Então, contratar um pedreiro, pode até contratar, só que ele deveria ter alguém que coordenasse essa obra com punho de ferro, né? Eu posso contratar pessoas? Posso, um bom eletricista? Posso. Só que eu tenho que ter um projeto. Quer dizer, com um projeto eu vou nortear, né? Desenvolver um projeto. Um projeto consistente, você vai executar uma obra. A forma de execução existem várias. Posso contratar um pacote fechado, um turnkey, onde a empresa faz tudo. Isso, logicamente, tem um custo maior, né? Você vai ter uma segurança maior, mas também tem um custo maior. Por vezes, você tem que pagar toda a administração, o gerenciamento dos gerentes e coordenadores de obra. Quando você contrata um bom engenheiro que trabalha bem a coordenação, que sabe ler projetos e sabe ver dificuldades, você pode contratar pequenos empreiteiros, né? Então você pode fazer esse tipo de situação. Mas tem que ter alguém com mão de ferro para poder fazer essa sequência, né? Então não é uma regra que só existe um bom resultado. Existem várias formas que você pode obter um bom resultado. Vou aproveitar aí, bacana de você ter comentado, estou com uma pergunta, o seguinte, que aí não é uma pergunta, mas um comentário que ela fez. Às vezes um fornecedor ele vende mais barato, mas o equipamento ele não dura
aquilo que deveria. Então, você soma as manutenções, seria um equipamento um pouco mais caro. Como que você define isso? Porque para quem está comprando, a pessoa não tem muita noção, né? É por marca, é por experiência. Fala um pouquinho para nós. Vou pegar 2 exemplos, né? Um lá do salão, eu vou pôr um ar-condicionado no salão, né? Então, eu fiz um projeto que eu preciso de um nível de conforto no salão e que o projeto definir uma central de ar-condicionado, que eu vou levar, distribuir bem a ventilação, controlar o retorno de ar, fazer filtragem do sistema de ar. E aí chega um especialista que diz, não, coloca meia dúzia de split que está resolvido. Ele gastou 30% menos, ele ficou feliz, só que na terceira semana os clientes dizem, não volto mais aqui porque com esse cheiro de comida aqui no salão, eu não vou mais, porque minha mulher não quer sair daqui se sentindo na beira de praia, né? Então, acho que esses são detalhes que ele não percebe, ele percebe só que ele gastou 30% menos. Só que a longevidade do negócio dele não vai acontecer porque o restaurante vai ficar contaminado pelo forte odor do alimento que fica lá dentro. Ele vai saturar ali dentro, né? Olhar no ponto de vista da cozinha. Vou ter lá digamos que a gente vai montar uma casa de carnes, né? E que eu preciso de trazer aí a carne ao ponto específico de que cada cliente quer, né? Tá. Então, eu preciso de um equipamento que tenha uma transferência térmica que possa pegar essa carne, grelhar efetivamente ao seu tempo e ter certeza absoluta que o interior dela está ao ponto, mal passado, bem passado. Ou seja, eu não preciso estar cortando a carne para perceber se ela está boa ou não, né? Então, se eu não coloco isso de uma forma que é a qualificação técnica do equipamento, eu não tenho produto. E o outro ponto extremo está na qualidade do equipamento em si, que me parece que é a pergunta da Ive. Eu vou montar um fogão, por exemplo, que a estrutura é de chapa de aço inox. Eu vou fazer de chapa de aço carbono. E que com o tempo isso vai enferrujar, vai desgastar e coisa e tal. Aquilo que eu comprei para ter 10 anos, 15 anos de vida útil, no terceiro ou quarto ano eu preciso trocar, né? Então, olhar essa análise na qualificação do equipamento tem tudo a ver com aquilo que a gente fez no planejamento. Qual é o meu padrão de negócio? Qual é a minha vida útil de negócio? Isso é fundamental. Legal, legal. Bom saber. Bom saber porque, eu até comentando também, eu vejo que muitos, e aí, claro, fogem do projeto, fogem da consultoria, fogem de bons profissionais, e aí esse exemplo que você deu faz todo sentido, porque aí pagam 3 vezes a mensalidade, a mensalidade ou a manutenção daquele equipamento, no qual ele poderia trocar para um equipamento, de repente, mais adequado. Estou com uma outra... Pode fazer. É que eu queria emendar isso sobre o assunto de uma... né? A gente está falando muito focado em equipamento, mas muitas vezes a parte predial, né? Eu tenho lá um equipamento elétrico que eu preciso de um disjuntor de 32 amperes, eu compro o disjuntor de 32 amperes, eu compro o cabo que resiste a essa amperagem, porém de segunda linha. Gastei menos. E o que vai acontecer na operação? Esse disjuntor vai desligar e o equipamento precisaria estar funcionando. Precisaria estar fritando a batata, caiu o disjuntor, né? Essa batata eu não vou fritar mais, eu tenho que jogar a batata fora. E isso também acontece no piso, na parede, no forro, e sim. O azulejo, eu vou lá e comprar um azulejo. Puta, eu comprei um azulejo mais barato. Todo canto desse azulejo vai estar quebrado um ano depois, porque não resiste nenhum impacto, né? Então, isso tudo tem o custo de manutenção, que você estava relacionando, que é do equipamento, mas também tem na obra, né? Então, acho que esse ponto é fundamental. Eu queria só também fazer mais uma observação com qualidade do que você vai fazer num retrofit ou numa obra. Então, muitas vezes você chega numa obra, numa cozinha que já existe, num restaurante, e aí percebe que a pessoa lá da limpeza está gastando 15 minutos para enxugar o chão. Aí tem a ver com a qualidade da mão de obra que você colocou lá para executar. Então, na execução do retrofit, é extremamente importante ter o domínio de quem você está contratando. Então,
Este objetivo dessa especialização, dessa nossa proposta, está em levar pessoas que saibam disso, né? Que a água não pode ficar empoçada na cozinha, que eu não posso deixar o rejunte do azulejo irregular, ou seja, o assentamento irregular, porque eu sempre vou gastar mais ou não vou conseguir limpar. Então, acho que esses são detalhes, tanto no ponto de vista de hidráulica, né? Uma caixa de gordura, por exemplo, mal feita, né? Que não consigo limpar, quer dizer, isso tudo acarreta muita dificuldade na gestão e na operação. Bacana. Deixa eu já aproveitar, o Carlos mandou uma pergunta, onde mais se aplica o retrofit? Se é só na cozinha? Não, na cabeça do empreendedor. Bacana, hein? Nós falamos há um pouco atrás do crescimento cultural. O retrofit precisa passar necessariamente por nós. Não estou falando, me encaixo dentro disso, tá? Nós precisamos retrofitar todo o processo, né? Ou seja, estar muito abertos a isso. E vou confessar aí uma nossa ação, né? Eu até 10 anos atrás, 15 anos atrás, eu tinha uma definição muito clara de imposição ao cliente, né? E eu percebia que isso nem sempre dava um bom resultado. Tivemos que retrofitar para perceber com mais ajuste isto. O cliente tem todo o dinheiro para gastar, ele só tem o sonho. Então, vamos matar o sonho dele? Não. Vamos ajudar a resolver isso, né? Mas eu acho que a pergunta do Carlos não foi para isso. Onde eu aplico o retrofit no ponto de vista inverso, né? Do ponto de vista inverso, está o cliente olhando para dentro do salão, né? Esse cliente está sendo também aculturado, está tendo novas referências, está vendo que precisa de novas necessidades, ou seja, ele busca coisas novas, né? Então, o que é buscar uma coisa nova no ponto de vista de um salão? Poxa, quero mais naquele restaurante que tem cheiro, então eu preciso de estar no ambiente desse. Então, um retrofit. Vocês entram depois na plataforma, vocês vão perceber que nós temos uma grande novidade para isso. Tirar o cheiro do salão. É uma redução, né? Isso faz parte de um processo de retrofit. O ar-condicionado, realmente, posso instalar split no ambiente? Posso. Só que eu preciso complementar este ambiente com renovação de ar. Por quê? Porque se eu não renovar o ar, eu vou saturar o ar e vai ficar o cheiro dentro do ambiente. Então, esse cliente, ele tem olhos novos. Ele foi viajar, ele viu referências em outro país, ele conversa, ele vê televisão, ele vê filmes. Essas novas referências precisam ser tracionadas para dentro deste ambiente. E não só do físico, também no emocional. Então, a gente já percebe que movimentações estão existindo a nível de empresas multinacionais do mercado food service vindo para o Brasil e mudando a característica do serviço, né? Aquilo que em algum momento nos eram impostos como um ambiente negativo, que era ter um prato feito, né? Todo mundo correndo para buffet, para aquilo e tudo mais, empresas voltam hoje fortalecendo este aspecto da apresentação de um prato, né? Quer dizer, um prato equilibrado, com a proteína, com o amido, com a massa, enfim, com os legumes, um ponto de equilíbrio, né? Que é a natureza nossa indo para um processo cultural melhor. Então, o retrofit também faz parte da visão de ajustar o serviço, o cardápio, o ambiente para o cliente que está entrando. Esse ponto é um ponto fundamental de retrofit. Aproveitando você, e aí quando você recebe um estabelecimento, tá? Vamos dizer, a construtora, qual é o principal ou os principais erros que uma construtora ela pode ter ao fazer ou entregar um espaço para uma cozinha ou um restaurante? Talvez ela não se atente. E aí, ao contrário, para quem está comprando ou para quem está montando, como que você vê isso? Por exemplo, a construtora ela tem esse gabarito?
Eu acho que vou usar a mesma primeira palavra importante que eu coloquei lá no início. Um restaurante, uma cozinha industrial, é uma indústria, né? Então, quando você se depara com uma obra que não foi construída, edificada, com a solidez de um processo industrial, quer seja lá na base da construção, né? Então, eu falei um pouco do desnível do piso, vou falar do crumo de uma parede, vou falar de um ajuste do caixilho, vou falar do assentamento do tejo, né? Ou do posicionamento de uma tomada, né? Que o espelho não se encaixa na parede, você não consegue vedar, por exemplo, né? A tubulação de gás foi colocada no lugar errado, são coisas muito comuns, tá? E que isso é levado para o resto da vida daquele empreendimento, né? Então, isso normalmente é o que nos traumatiza chegando nesse ponto. E o nosso objetivo, vou falar sobre o processo Kitchen, o que a gente pretende realmente concentrar, buscar cada vez mais empresas, pessoas que possam reproduzir e atender a essas necessidades, né? Por um simples detalhe, não, eu tenho uma construtora há 30 anos, eu ouço isso todo dia, tá? Eu digo, você fez uma cozinha, né? A gente, por vezes, se surpreende positivamente, mas muitas vezes a gente se surpreende negativamente. Só queria contar um fato. Fiz um projeto de uma cozinha industrial, não vou mencionar o lugar, mas era um restaurante para 800 lugares, uma área de salão de 1.200 metros quadrados. Eles tinham acabado de colocar assentada a fileira central, né, de porcelanato, que depois ia fazer. Fizeram o T lá, né, como todo o empreiteiro, toda construtora boa faz. E eu pedi se eu podia caminhar sobre aquela faixa de granito. O cara falou, pode. Eu comecei a caminhar nesses perto de 80 metros e falei, você tem um desnível aqui no meio de uns 7 ou 8 centímetros. O residente queria me socar, né? Eu falei, tem, cara. Desculpa, mas tem, né? Aí o cliente, um conjunto de engenharia, foram lá buscar os instrumentos e coisa e tal, e tinha o nível de 7 centímetros. Imagina um salão desse, uma bacia de 7 centímetros do dia que eu fosse lavar. Automaticamente você não tem o escoamento, né? Você não vai ter o escoamento. Então, são detalhes, né? A gente até brinca muito, quando a gente vai começar uma obra, está escrito lá no nosso projeto que aquele é um ralo seco, tá? Mas é um ralo seco por definição técnica de que alguém no padrão definiu como seco. Mas que ele tem que captar água, né? Ele não pode ficar acima do nível da cozinha, né? É o que também normalmente acontece. Até eu queria complementar você, até assim, às vezes, e aí falando num projeto que é um pouco mais claro e visível, quando você não tem o espelho da tomada ajustada àquela atividade que você vai exercer. E aí você vai ter um monte de T, em várias culturas é T, Benjamin, uma série de coisas, ou você vai ter extensões ao longo da tua cozinha, né, ligando um monte de ramal, né? Então você precisa de um espelho 220 naquele ponto, e aí a hora que você vai ver, você tem tem cozinhas que até trabalham com transformador porque não consegue ou não parou para analisar o perigo que tem isso, né? De mudar uma amperagem. Nós carregamos um pouco deste estigma no mercado. Os nossos projetos custam mais caro do que os dos outros. Ali que a gente prima. Se eu tenho lá posicionamento operacional para um liquidificador de 110 volts, eu tenho ali uma tomada de 110 volts para o liquidificador. Se ao lado dela eu tenho um equipamento que eu vou usar que é 220 volts, eu tenho uma tomada 110 e uma 220. Né? A gente prima por esse princípio. Por quê? Porque a gestão da operação é fundamental. Né? Hoje, muito comum, você chega num restaurante e você quer carregar teu celular. Tem tomada? Não, até tem. Mas está lá escondida onde que você não vai deixar o teu celular sem o olho enxergar. Então, estrategicamente, dentro do salão, você precisa colocar lugares que possam dar esse tipo de serviço ao cliente. Né?
Isso, como dono do celular, você precisa enxergar, né? O que eu ia, assim, primeiro, parabenizá-lo. Eu queria que você desse aí as últimas considerações e aí você falasse um pouco da sua expertise e um pouquinho da empresa hoje que você está representando. A vida nos trouxe até aqui, né? 42 anos de mercado. Não estamos aqui por... Eu já nem digo mais que é por dinheiro, porque acho que não é. Realmente foi uma combinação, né? E absorvemos isso como uma missão de vida, né? Trazer ao mercado, que nos deixa extremamente satisfeitos. Eu tenho alegria todos os dias de criar um novo projeto, de participar de um novo projeto, de fazer uma nova orientação ao cliente, de ter um cliente feliz do outro lado, que conseguiu obter um resultado com o nosso esforço, com a nossa orientação. Estamos numa fase de FS1, que a gente chama de consolidar a primeira fase, ou seja, que estamos aí revolucionando um pouco este mercado, trabalhando com uma empresa todas em home office, tratando o assunto das informações todas em cloud, ou seja, olhando para o futuro disso, na busca de também multiplicar estes negócios, né? Estamos com um grande esforço de criação de produtos que, para nós, ferramentas são produtos vendáveis dentro do segmento food service. Estamos fazendo um investimento significativo de criação de ferramentas para a gestão, né? Para olhar no ponto de vista de controle de qualidade, no ponto de vista de satisfação, no ponto de vista de gestão, de diagnósticos, enfim, estamos trabalhando fortemente em cima disso, que a gente chamou isso do primeiro estágio da mudança. E na participação com essa sociedade do Kitchen, que tem de ser um ponto fundamental para o crescimento cultural do mercado, né? O que nós pretendemos é, logicamente, vender equipamentos, serviços e alimentos com a ferramenta, mas criar fundamentalmente um ponto de encontro da informação, ou seja, conteúdo que o mercado possa se aproveitar, né? Que possa utilizar. Então, é um pouco da nossa missão, um pouco do interior, que a gente procura colocar isso na empresa. Tenho uma alegria muito grande de ter aí a Ivin como seguidora, que também batalha muito dentro dos mesmos princípios. Agradecer também esse time que a gente formou na criação de Kitchen, que tem aí muitas expertises, muitas opiniões, né? Que de manhã a gente acorda todos com visões completamente opostas e chegamos ao final do dia com uma entidade, né? Isso para mim é uma alegria muito grande, também estar aprendendo a conviver, né? Sem precisar estar presente, estamos convivendo todos os dias, né? Com uma força extremamente importante. Espero realmente consolidar isso nesses próximos anos e de que a gente possa ter contribuído para o crescimento cultural do segmento food service no Brasil. Bacana, parabéns pela iniciativa. Você pode deixar os seus endereços das suas redes sociais para que o pessoal possa te seguir? Posso? Não sei como faz isso, mas... Então fala para o pessoal como que eles te seguem aí no Facebook. Você está como? Amaury Peloso. Legal. E o nome da empresa que hoje você está representando, explica para o pessoal aí, para eles entrarem, já curtir. FS1, F de faca, S de sapo, um hífen, ONE de número 1, né, que a gente, sem falsa modéstia, a gente pretende ser, né, com uma ambição de vida. Temos também Kitchen, que é a ferramenta de comércio eletrônico. Ali vocês conseguirão obter as outras informações, né, que é que você acabou de postar. E FS1 também. Amaury Peloso, eu estou tanto em Facebook como Amaury Peloso, em LinkedIn como Amaury Peloso, eu estou em Instagram como Amaury Peloso, ou seja, sou Amaury Peloso, tudo junto, sem ponto, sem nada, e Amaury com I. É só escrever Amaury Peloso que vocês vão me encontrar em qualquer uma dessas ferramentas aí.
E gostaria muito de colocar à disposição de vocês o blog que tem dentro de Keychain, para o ponto de discussão deste mercado. A gente está reunindo aí, te lançou aí há 2 semanas, e de criar ali a discussão. Temos ali dentro já alguns temas, novos colunistas, para que a gente possa somar muito e somar forças para isso. E ter uma discussão aberta, ter uma discussão com todo o público, e que a gente possa realmente chegar e concluir de forma melhor. Não é só unilateralmente, não, é forma coletiva, e é esse o nosso objetivo. Última pergunta para você, tá? Você acredita que uma boa cozinha é sinal de sucesso? Todo empreendimento bem planejado, executado e feito gestão é sucesso. Obrigado. Queria parabenizar esse grande homem que faz uma revolução aí tremenda aí nas cozinhas industriais, nas gestões, que todo mundo possa acessar essa nova ferramenta aí, essa nova empresa aí de sucesso, a Keychain. Lá encontra toda a parte de arquitetos, nutricionistas, parte de serviço, parte de equipamentos, e também, se não tiver, com certeza pode pedir lá, que eu garanto que rapidinho o pessoal vai colocar na plataforma. Amaury, foi um prazer estar com você e compartilhar com todos os amigos aí que estão online, já deixou todas as redes, e obrigado a todos também que nos conectaram aí durante essa 1 hora. Em breve a gente deve passar novas ações e novos temas aí para o pessoal. Vamos criar realmente uma movimentação de mercado e uma ferramenta para disponibilizar essas opiniões de pessoas. O mercado é muito rico de pessoas. A gente precisa acreditar muito nisso e ter ferramentas para que a gente possa ter essa união, né? Então, o objetivo principal é isso, é crescer esse mercado. E, logicamente, a gente visa aí a parte financeira e tal, mas o ponto fundamental realmente é crescer. Falamos lá no meio do caminho que é um mercado sem cultura, que muitos empreendedores não têm sucesso ao longo do caminho, e é isso que não é desejável. O que nós desejamos é realmente que todos tenham sucesso. Legal. Obrigado, Alex, pela participação. Obrigado a todos, desejo aí uma ótima semana aí para todo mundo, e boa noite e ótimo fim de terça-feira. Legal? Feliz Ano Novo e feliz 2019. Para nós, com certeza, todos nós aí que venhamos a ter um 2019 com mais sucesso, né? O Brasil precisa disso, e cabeça para frente aí de todo mundo. É isso aí. Obrigado. Obrigado aí, boa noite, gente. Obrigado.